TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Pessoal, prazer em estar de novo com vocês aqui no Núcleo de Jornalismo da TVC, canal 6 da NET, para estar discutindo, refletindo, trocando ideias sobre o que acontece no Rio, no país e no mundo. Você que acompanha a TVC pela NET pode também acompanhar pelo www.tvcrio.org.br. E também temos novidade, temos app também. Baixe o aplicativo no seu celular que você pode acompanhar a TV pelo seu celular diariamente, acompanhar toda a programação ao vivo, a cores, ipsiliter, o que está acontecendo na TV. Hoje estou aqui com o Moisés, nosso velho camarada, velho conhecido. Vamos aqui trocar ideias sobre os últimos acontecimentos, a evolução do quadro político nacional, sobre a Copa do Mundo, por que não? Afinal de contas, Putin está mandando. E aí, Moisés? Olha, Madureira, primeiro é um prazer estar com você aqui. E eu estou sugerindo que a gente faça aqui uma mudança de posição. Já que nós estamos na Copa, né, o atacante vai virar defesa e a defesa vai virar atacante, etc. Porque vocês sabem, né, vocês acompanham aqui a TV comunitária e o Madureira está sempre me entrevistando aqui, uma entrevista que é um debate, mas ele está sempre formulando as perguntas e tal, e colocando os assuntos. Agora a gente vai inverter um pouco e vamos ouvir o nosso coordenador aqui do Núcleo de Jornalismo, para ele poder expor mais as opiniões dele sobre a conjuntura e a gente bater uma bola. Tá concordando? Mete lenha. Então, vamos começar. Hoje nós estamos gravando aqui, sabe que os programas da TV comunitária, os núcleos, por enquanto são todos gravados. Nós estamos gravando aqui exatamente no dia que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e diversos outros, inclusive o esposo dela, que foi ministro. E isso está sendo analisado como uma certa inflexão na luta política em torno da Lava Jato, das questões que a Lava Jato levantou e que destruiu muitos empregos, colocou em questionamento a soberania nacional, etc. Tal. Além de tudo, terça-feira dia 26, nós já vamos estar aqui circulando com esse programa aqui na grade da TV, vai ter uma discussão dessa mesma turma, um pedido de efeito suspensivo do Lula, que pode fazer o Lula sair da prisão, etc. Então, para começar aqui o nosso debate, como é que você está analisando esses últimos movimentos aí? Você sabe que teve um pano de fundo da greve dos caminhoneiros. E como é que você está analisando aí, Madureira? Sim, primeiro, a decisão da segunda turma do STF, eu acho que é uma decisão que é um ponto positivo na defesa do Estado Democrático de Direito. Né? A peça de acusação queria que a Gleisi fosse condenada, né? Saísse do tribunal hoje condenada, até no sentido inclusive de perdesse o mandato. Perdesse o mandato e tudo mais, e a segunda turma entendeu que ela deveria ser absolvida. Então acho que, porque enfim, não vou entrar no mérito técnico, mas a decisão da segunda turma é uma luz no fim do túnel no que diz respeito à defesa do Estado Democrático de Direito, que até o momento muitas das decisões tomadas, elas foram tomadas apenas fundamentadas na hipótese de. Não, eu acho que é a intenção de, eu penso que... Eu estou convencido. Eu estou convencido que, ou seja, sem nenhuma prova objetiva. Então eu acho que a decisão ela é primeiro positiva, porque você vê luz no fim do túnel no que diz respeito à defesa daquilo que está consagrado na Constituição brasileira, que é o Estado Democrático de Direito. Essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu acho que é com relação à votação na semana que vem sobre aí a flexibilizar... Dia 26, né? Dia 26, flexibilizar a questão da prisão do Lula. Na minha opinião, eu acho que a segunda turma não vai liberar o Lula.
É mais opinião. Por quê? Uma percepção. Uma percepção. Por quê? Porque liberar o Lula semana que vem é botar o passarinho para cantar o tempo suficiente necessário para desmontar qualquer argumento contra ele. Então, na lógica do golpe, liberar o Lula, tirar o Lula da cadeia e botar nos holofotes, agora em junho, para os golpistas, não seria pela lógica deles, seria um tiro no pé. Mas deixa eu então fazer uma provocação que você fez muitas vezes comigo aqui, quando a gente estava com o papel invertido. Mas veja, diante do fato que tem que ser analisado pelos ministros, os ministros eles têm que levar em conta o que eles vêm falando. Senão a desmoralização passa para o campo deles. Uhum. Então, quer dizer, tem esse fato que você falou, que a conjuntura e os objetivos dos golpistas era no sentido de tirar o Lula da eleição, a gente já debateu aqui, mas, porém, os ministros têm que levar em conta o que está sendo levantado, até porque estava um tempão para ser analisado isso. E precisou o Sepúlveda Pertença, que é ex-ministro do Supremo, que é um dos advogados do Lula, ir lá conversar com o presidente da turma, que é o Lewandowski, etc. E tem que botar isso na pauta. Certo? Me parece que a conjuntura aí é favorável a que os ministros possam expor de forma mais livre os seus pontos de vista. Você não acha que isso pode fazer um contraponto? Porque dentro da análise que você faz de que o objetivo do golpismo está certo, mas nem todos os ministros estão no mesmo ritmo, né, e na mesma intensidade dessa visão. Então. Eu acho que... Você não abre uma brecha aí para que eles possam... Não, eu acho que esses últimos 7 dias, várias brechas foram abertas. Teve uma que você não levantou aí, que acho que foi a primeira que chamou a atenção, foi do Supremo ter decidido que condução coercitiva eu deixei para você da forma que está inconstitucional. Então veja, essa posição do STF também já é uma sinalização de assim, né? Você tira, digamos assim, o paciente da CTI e para ficar sob observação. Né? Essa decisão também foi uma decisão importante. Porque afinal de contas a condução coercitiva estava sendo usada como forma de fazer valer uma versão. Não tinha nada de legalidade, nada de justo ou de justiça nessa condução que estava sendo feita por aqueles setores que usavam a condução coercitiva como forma de pressão, como forma de pressionar, como forma de fazer com que as pessoas falassem o que eles queriam ouvir. Né? E também para trabalhar, me permita, a questão da opinião pública. Né? Exato, eles contavam para a Globo, aí a condução coercitiva do povo já era quase a prisão do sujeito. Só faltava botar algema e alguns eles botaram algema, inclusive. Exatamente. Escolhia quem botava algema, na verdade, escolhia. Esse vota, esse não bota. Então isso é um fato muito, muito cristalino, que mostra que estamos tendo uma certa, não vou dizer que reviravolta na situação, mas estamos vendo sinais importantes para ver se o Estado Democrático de Direito ele retoma a sua dinâmica, a sua ótica. Então você teve a posição do STF com relação à condução coercitiva, e eu achei nessa situação, eu achei o posicionamento da Bandeirante, naquele jornalista do Canal Livre, o Mitre, Fernando Mitre. Ele fez aquela opinião, né, da Bandeirante. Tipo editorial, ele expressou a seguinte essência, né, que fica pior acabando com a condução coercitiva, porque agora é prisão preventiva, é muito pior. Quer dizer, é um discurso. Nem argumentou, você falou o seguinte: prisão preventiva é pior do que condução coercitiva. O problema é
que ele não argumentou é que a prisão preventiva ela é prevista constitucionalmente, tem regra clara para todo mundo. Tem que explicar, né? E tem que explicar por que vai prender. Chega assim, eles estão dizendo tem que usar arbitrariamente. Exatamente. Então eu achei aquela posição do Mitre na Bandeirante assim, uma posição muito estranha para quem historicamente defendeu a democracia. Chegar agora e dizer que ficou pior, ou seja, ele está dizendo que a condução coercitiva da forma ilegal que estava sendo praticada é melhor do que a forma legal que está prevista na lei. Então, essa é uma posição. É óbvio que os grandes meios de comunicação estavam nesse conluio aí, desse movimento. Essa conjuntura, golpista, é muito, quer dizer, elucidativa, né? Das posições, para as pessoas exporem as suas posições. É um processo rico, assim, para quem está acompanhando dia a dia, a própria população que acompanha pelo jornal, mesmo assim com aquela raiva, com aquela ânsia assim, porque está tudo ruim, mesmo o cidadão comum que acompanha pela televisão, com certeza a sociedade brasileira ela sairá desse processo outra sociedade. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Se vai ser bom, se vai ser ruim, eu não sei, mas a sociedade brasileira ela vai sair, ela vai amadurecer nesse processo. Se vai amadurecer porque eu acredito ou porque o fulano acredita, eu não sei o final da história, mas eu sei que a sociedade brasileira sai desse processo, mais, pelo menos, mais calejada, digamos assim, calejada. Porque parece, né, Madruga, eu queria que você analisasse isso, que é o seguinte. Eu identifico, eu já falei isso com você aqui no debate e tal, que o enfrentamento a partir dessa condução coercitiva do Lula, lá em Congonhas, que queriam levar ele para Curitiba, etc. tal, que já dista, sei lá, ano, parece ter um ano, não sei. Eu acho que ali começou a virar o negócio. Por quê? Porque é travar a luta. A tentativa do... Não, a tentativa não. Foi executada a condição coercitiva que levou ele até Congonhas. O ministro ainda era o Aldo Rebelo ainda. Tem mais de um ano. Não sei se o ministro era o ministro ainda Então era o seguinte, quando eles conduziram o Lula coercitivamente a pedido do Moro, decidido no Moro, certo? Isso representou como se fosse assim, o suprassumo da inviabilidade, né, ou tentativa de deixar o Estado de Direito de lado, etc. Ao mesmo tempo, isso abriu, como é sempre os episódios marcantes, né, ele, dependendo de como você se coloca diante daquele episódio, isso abre uma outra frente. O que eu identifico que a partir daí houve uma resistência. Alguém resistiu. Seja aquele grupo que estava lá em Congonhas, tem um deputado, ex-deputado que estava lá também, etc. E todo mundo, Lula e tal, as forças progressistas resistiram. E aí começa, eu acho que isso que você falou, de que a sociedade vai sair mais amadurecida desse campo, eu identifico que depende se você trava a luta, né? Porque a gente teve 2013 e ficou meio uma dúvida tremenda do setor progressista, se aquilo ali era espontâneo mesmo. Até pegar no breu, entender o assunto, o troço já correu e tal. Então, eu queria, à luz desse seu comentário, você analisar o seguinte. Duas bases da Lava Jato, do Moro, foi o que o Supremo negou, que é a condução coercitiva, e não pode condenar só porque o delator falou. Uhum. E o delator falou que o Ministério Público quer, o que o Moro quer, porque ele vai ter benefício, vai guardar uma parte da riqueza que ele roubou legalmente, vai dar uma parte para o Estado, recupera, aí o Moro fica dizendo que arrecadou algum dinheiro, que a Petrobras foi financiada, mas o Paulo está aí andando, certo? E ele não entregou todo o dinheiro que ele roubou, entendeu? E legalizou, é como se fosse legalização e tal. Essas duas partes de que o que o Supremo disse sobre a senadora é de que era só o delator falando, não tinha prova. Então isso é uma coisa importante, eu acho, para os próximos passos da Lava Jato e das análises que vão ter no Supremo. E a segunda é a questão da coercitiva.
diante da resistência que houve a essa operação toda da Lava Jato e que está fazendo agora, refletindo nas pesquisas da presidência, você não acha que o caldo político, né, de uma eleição que você aqui já analisou nesse programa, que o troço vai passar a Copa do Mundo, vai ficar no início de agosto, ainda vai ser molinho, mas depois vai entrar quente em setembro. Como é que você está vendo essa repercussão na questão política? Porque eles não conseguiram um candidato de centro, como eles dizem. Agora o Fernando Henrique saiu batendo no Bolsonaro, bateu no Ciro, bateu não sei o que e tal, etc. E o Lula continua lá intacto e agora saiu até na Carta Capital de que o indicado do Lula é pule certa, assim como é na coisa de cavalo e tal. Como é que você... Indicação do Lula ou o Lula indicar alguém? O Lula indicar alguém, caso ele não possa efetivar. Sim. Primeiro que eu acho que, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, será muito importante, quando eu falo aqui assim, amadurecimento da sociedade brasileira, é o seguinte: existia uma certa preocupação que este processo culminasse numa situação mais, mais pesada da interrupção da democracia. Né? Então, me parece que isso começa a perder força, ou seja... A questão da suspensão da eleição... volta de ditadura, caça-PT, me parece que isso vai perdendo força e vai se estabelecer, que é o seguinte, o Estado Democrático de Direito ele tem que ser restabelecido. A forma de restabelecer o Estado Democrático de Direito, hoje, ele tem dois caminhos. É o povo que tem que decidir quem será o próximo presidente ou presidente da República. Então, em outubro vai ter uma nova etapa, ou seja, tem que ter eleições, o povo tem que decidir para ter um novo pacto federativo. Novo pacto federativo, porque o pacto de 88 ele acabou com o golpe que foi dado há 2 anos atrás. Então agora tem que se repactuar, não tem jeito, há uma nova repactuação. Para isso você tem que ter eleição, o povo decidir seus representantes, presidente, governador, senador. E do ponto de vista da questão aí das decisões judiciais, que vão dando sinais de que estão retomando o Estado Democrático de Direito, eu acho que esse conjunto, em primeiro lugar, demonstra que a sociedade brasileira pode sair deste processo sem machucar mais a democracia, sem machucar mais o Estado Democrático de Direito. Preservar elementos fundamentais da democracia e do Estado Democrático de Direito. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: nós estamos em época de Copa, eles tentaram a todo custo, mas a todo custo, criar um clima aquele clima de Copa, não sei o quê. Esse clima de Copa, ele não está posto. Né? As pessoas estão vendo, as pessoas estão assistindo, porque o brasileiro gosta de futebol, então essa idiotice de achar que não vai ver a Copa do Mundo, porque isso aí é um encontro de nações, né? Exato. Se a gente acha que o encontro não é a bala, o encontro vai ser o pessoal reconhecendo as outras culturas, cada uma sua e tal. Então, a Copa do Mundo vai passar, tá morno ainda a questão da sucessão, o nego aproveita, óbvio, querem usar politicamente, tem gente de Brasília que já falou, se o Brasil for campeão, a seleção tem que passar aqui em Brasília. Eu falei assim, ele tá no mundo da lua, né? Só pode, mas tudo bem, vamos lá. Mas, passada a Copa, o que acontece? A legislação para 2018, para a eleição, ela quando foi pensada, ela já foi pensada para ser uma eleição rápida, curta, não privilegiar o debate e privilegiar as ações de marketing, TV e redes sociais. Por quê? As convenções partidárias, o prazo que era até junho, foi esticado até início de agosto. 5 de agosto. Né? 5 de agosto. Campanha oficial é de 5 de agosto a 5 de outubro. Campanha oficial, 2 meses. Na TV é menos ainda, é 1 mês de TV só. Então eles reduziram bem aquele espectro de campanha. Numa campanha como essa, o que acontece? Que eu acho que isso que a gente precisa, na expectativa da mudança, na expectativa da coisa nova, os partidos já consolidados, eles têm
maior tempo de televisão, maior dinheiro do fundo partidário, maior recurso do fundo partidário, porque foi também lá a outra Constituição que fizeram, acabou a financiamento privado, então o recurso é só público, então obviamente você tem que aprovar uma legislação para atender a questão da campanha eleitoral. Então você tem lá 3 partidos, PMDB, PSDB e PT, que evidentemente têm os maiores tempos de televisão, têm as maiores bancadas e são os partidos que detêm o maior número de prefeituras e governo do estado. Então nós vamos para uma eleição onde esses 3 partidos ainda têm uma musculatura forte, raízes fortes na sociedade brasileira e que vão, ainda que alvejados pela crise que nós atravessamos, são 3 partidos que ainda vão para a eleição com muita densidade eleitoral. Com muita densidade eleitoral. Não estou dizendo aqui que esses é que vão chegar no segundo turno, mas esses vão com densidade eleitoral. Os novos partidos, os partidos que estão aí querendo correr por fora ou que estão aparecendo, serão novidade, porque se você olhar, podem vir ser surpreendente o desempenho deles, porque a sociedade, o brasileiro, ele olha para o que já está aí e diz o seguinte, o que está aí eu não quero, eu quero coisa nova. Então esse que quer coisa nova, ele vai fugir desse espectro, vai buscar alguma coisa. Então a tendência é a gente ter aí uma certa, a palavra correta não é equilíbrio, mas a tendência é a gente ter aí uma certa tensão entre as estruturas tradicionais e o desejo, a vontade de mudar alguma coisa. Mas, né? Madureira, se a gente levar em conta as últimas eleições, não aquelas, mas as eleições suplementares que aconteceram agora, por exemplo, Tocantins, os partidos são todos os partidos aí, PHS, que partido que tem candidatos aí eleitos, etc. Não surgiu nada novo, até porque as estruturas partidárias, que você chamou de musculaturas, e os que têm mais musculatura, etc. Mas a estrutura partidária, entre aspas, tradicional, porque a Lava Jato procurou vender em alguns segmentos, que tem que ser coisa nova. Por isso que eles lançaram vários candidatos sozinhos aí, que é o Huck, o Barbosa, gente que é fora da estrutura partidária, chamada tradicional, para ver se colava esse negócio. E eu acho que essa análise que você fez correta de o pessoal querer encurtar a eleição, era porque eles estavam avaliando, é um desejo que não ocorreu, de chegar nesse período, sei lá, ou com fechamento do PT, ou com a prisão de boa parte dele, e que pegasse outros partidos aí, porque eles tentaram pegar outros partidos de esquerda também, lançaram vários balões aí e tal, etc., para chegar e rapidamente, não tem alternativa, vou aqui algum que responda ao mercado aí, certo, contra o povo. E nesse quadro político, parece que eles não conseguiram. Ficaram numa encruzilhada. Não conseguiram. Então isso, analisando, porque as coisas não ocorrem em confronto, né? Uma ideia contra a outra. Certo? Então, se eles não conseguiram, porque a luta política se desenvolveu e permitiu que a gente, de alguma forma, revertesse esse quadro. E eu acho que a situação está complicada. Eles estão, se você analisar aí, aquela valor econômico, Folha de São Paulo, os editoriais, etc. Esse cara aí que falou isso, né, que você citou o Mitre, então o cara, pisou Deu uma escorregada. Uma escorregada legal, o cara vai ficar desgastado, né? Exatamente. Porque aí os caras, daqui a pouco é o seguinte, não, então vamos fechar a eleição, porque não tem eleição, porque senão o Lula vai ganhar de novo, ou será que quem de esquerda vai ganhar e tal, etc. Então, a gente está espremendo aquele negócio, vai espremendo, vai fechando o tubo, né? Assim, não tem jeito, a parte dele tem que sair. Vai fechando até... Então, de alguma forma, isso que você está analisando não representa que houve a resistência democrática, surtiu um efeito, pelo menos, de criar um cenário onde, por exemplo, nós não estamos fora, nós o povo, né?
não está fora do jogo. Muito pelo contrário. A tendência ainda hoje é de um candidato do campo popular conseguir... Então, esse aspecto da resistência de um amplo setor da sociedade que envolve a esquerda, pensamentos progressistas, setores de centro, setores da área de produção, que gerou essas frentes, a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Congresso do Povo, tudo isso. Esse movimento de resistência foi de tamanha importância para a gente estar tendo um resultado mais flexível do que foi aberto com o golpe há 2 anos atrás, porque sem isso, por mais que os golpistas raciocinem que eles querem dar uma cara democrática ao golpe, é evidente que qualquer golpista quer resolver sua situação no vapt-vupt, quer bater o martelo para consolidar e avançar nos objetivos dele. Eles só, além de não conseguirem ter nome, não conseguirem ter unidade, todas as bandeiras que o governo golpista tentou emplacar para se legitimar, reforma da Previdência, reforma trabalhista, ele conseguiu um primeiro momento de vitória e depois foi derrotado. Porque o próprio Congresso não confirmou a medida provisória, o próprio Congresso não votou a reforma da Previdência. É óbvio que dependendo do perfil do próximo Congresso, vocês podem votar isso tudo de novo. Estão enrolados com a Eletrobras. Estão enrolados com a Eletrobras. Então, ou seja, eles acumularam um desgaste grande, o Temer acumulou um desgaste grande, e a resistência, ela acumulou força, ganhou na luta contra o golpe, defesa da democracia, defesa dos direitos sociais. Isso mostrou que tem força na sociedade e que vai chegar para as eleições com força, seja quem for o candidato. Isso. E é por isso que agora todo mundo... Se o Lula não é candidato, vamos supor que o Lula não seja candidato, estão começando a dividir as baterias para cima do Ciro, porque estão começando a perceber que ele pode emplacar. Tão doidos, secos para saber quem é o candidato do PT, porque eles querem bater em alguém do PT. O PT, em silêncio, adota uma tática justa e correta, porque é o seguinte, é o Lula, mesmo que, tudo bem, é o Lula, beleza. Bata no Lula aí. Né? Bata no Lula, porque quando vai bater no Lula... Os governadores do Nordeste de todo mundo querem o apoio do Lula. Exatamente, bate no Lula que está tudo bem, ponto. Mas se não for o Lula, quem vai ser? Este silêncio tático do PT, do ponto de vista de tática e estratégia eleitoral, tá perfeito, porque o lado de lá quer saber quem é. Porque se o primeiro nome que aparece, eles já vão lá e pum, eles querem bater. E é bem provável que vai surgir o vice do PT, que deve ser a que foi absolvida, que é o que estão dizendo. Mas assim, para sair em campo e levar a mensagem do Lula. Nós já estamos encerrando aqui, Madeira. Eu queria então que você tinha levantado aqui no início, Copa do Mundo, não sei se você tem alguma... Você já falou alguma coisa sobre isso, mas eu queria dizer só, para alinhavar e você concluir, para a gente fechar o programa, que a TV comunitária vai passar, daqui aos próximos dias, ainda não tem o dia exato, a TVT, o nosso jornal, que é o Jornal dos Trabalhadores, da TVT, que passa ao vivo das 19 às 19h45, e tem antes disso, das 18h15 às 19h, o programa do Zé Trajano, que é um jornalista conhecido, jornalista esportivo, e quem faz o comentário da Copa do Mundo é o Lula. Ele manda por escrito, e o Trajano lê e põe o texto do Lula, entre aspas e tal, etc. Você queria fazer um comentário, Claro que a gente não pôde discutir a realidade do Estado do Rio, numa próxima a gente vai manter esse cenário aqui para você fazer o comentário, já que você, aqui do Rio, você entende muito bem da situação aqui. E fecha aí essa análise, se você quer, porque é o seguinte, outra coisa é o seguinte, Marielle, por enquanto, nada. Intervenção, parece que os militares vão dizer, eu não queria intervenção, o Temer fez esse negócio, agora ele vai se explicar aí sobre isso. Eu sei que é muita coisa para você falar em 2 minutos, mas dá uma encerrada aí no programa de hoje. Veja, você que está em casa assistindo a TVC Rio, não esqueça, www.tvcrio.org.br, entenda, Copa do Mundo, quando era no Brasil, né, a crítica à Copa do Mundo, a execução da Copa do Mundo, e agora a Copa do Mundo na Rússia, né?
A Copa passou, foi, estamos aí acompanhando e a nossa realidade continua aqui. Mas o que eu queria comentar sobre a Copa é o seguinte, a Copa do Mundo nos trouxe a realidade de volta com relação ao futebol, né? Aqui na América Latina a gente é o top. Quando chega na Copa do Mundo efetivamente, a gente sofreu ali naquele primeiro jogo. Talvez ali tenha caído a ficha para verdadeira face da seleção brasileira. É a seguinte constatação: o futebol latino-americano está defasado com relação ao futebol europeu. Observe o desempenho das seleções europeias. Eu acho que isso é uma coisa para a gente analisar. E outra coisa, para a gente encerrar, mais uma vez, instigante o debate: quem matou Marielle? Silêncio. Até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.